oposição tem debatido como responder à decisão do Gilmar Mendes, que basicamente impediu o impeachment de ministro do Supremo. E surgiu agora uma alternativa que tem amplo apoio não apenas do pessoal da oposição, mas até de alguns setores do governo, tá? Que é votar a lei do impeachment. Vocês lembram que no final do governo Bolsonaro, o Senado, o Rodrigo Pacheco, patrocinou uma lei do impeachment, que inclusive foi preparada pelo Lewandowski. O Lewandowski estabeleceu uma reunião, um grupo de juristas para estabelecer uma nova lei do impeachment. E o curioso dessa lei do impeachment é que era uma lei do impeachment mais dura, porque na verdade naquele momento, no momento do final do governo Bolsonaro, a esquerda estava chateada porque não conseguiu fazer o impeachment do Bolsonaro. Então, chega a ser muito engraçado. Eu fiz um vídeo sobre isso na época, falando que essa lei do impeachment era a lei do impeachment do Bolsonaro, porque eles botaram as causas. Por exemplo, não atuar em uma pandemia para preservar vidas é crime de responsabilidade, né? Vocês entenderam o que eles queriam, né? Eles queriam, era a lei do impeachment do Bolsonaro. Só que essa lei do impeachment do Bolsonaro, na verdade, descreve todo o rito jurídico do impeachment de uma maneira que impede que alguém segure a coisa. Porque isso que eles estavam reclamando naquela época, lembra? Porque nem o Nhonho quis fazer o impeachment do Bolsonaro, nem depois disso o Arthur Lira quis fazer. E aí eles estavam reclamando que eles seguraram os pedidos de impeachment. Então olha que curioso, uma lei de impeachment feita pelo Lewandowski já depois da Constituição por um grupo de juristas. E se eles aprovarem essa lei do impeachment, o Gilmar Mendes fica vendido nessa história, porque na verdade é um meio termo, tá? Eles botam um meio termo. Vamos entender esse caso aqui, porque eu vou repassar com vocês esses termos da lei do impeachment. Naquela época eu achei uma coisa terrível. Por quê? Porque no final das contas, como eu falei, era a lei do impeachment do Bolsonaro. Pra vocês terem uma ideia, eles tiraram os itens que deu o impeachment da Dilma. As pedaladas fiscais da Dilma, eles tiraram. E aí botaram na lei do impeachment as causas de, não, que a saúde pública e não sei o que lá. Ou seja, era a lei do impeachment do Bolsonaro. Não, né? Mas, de qualquer forma, resolve agora para romper esse impasse agora. Será que vai prosperar isso? Pode ser uma coisa interessante. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Engordar o Cachorro para os próximos 5 anos, Mega Raptor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes, a gente já falou com essa lei dele, de que praticamente proíbe o impeachment de ministro do STF. É um absurdo, não preciso repetir toda essa coisa, já falei em vários vídeos. É um absurdo, não tem lógica nenhuma, fere a Constituição, fere a independência de poderes e coisa e tal. Só que você tem um problema. Como é que a oposição responde a isso, né? Porque, bom, fazer uma PEC, o pessoal quer fazer uma PEC, ou fazer novas leis. Ok, beleza, muito legal, muito bacana, só que a verdade é que se fizer isso agora, o Gilmar Mendes vai simplesmente dizer que essas leis são inconstitucionais, que essa PEC é inconstitucional. Eu já expliquei para vocês que seria relativamente fácil ele fazer isso. A melhor alternativa que eu vi, como eu já falei para vocês, é se a gente realmente eleger um Senado parrudo de direita no ano que vem, a gente pode ainda fazer essas coisas com base na... Olha só, a prerrogativa constitucional é do Senado de fazer isso, a gente fez a coisa aqui, vamos valer, e valeu, e o ministro do STF está empichado e tem que sair, a polícia tem que ir lá e conduzir ele para fora do STF. Eu acho que é a melhor alternativa que a gente tem, né? Mas aí surgiu essa opção aqui da lei que foi feita pelo Rodrigo Pacheco em 2023, um grupo de estudo que foi trazido pelo Lewandowski, mais outras pessoas, é aqui, ó, é o PL 1388. Ninguém nem deu bola para isso. Por quê? Porque no final das contas essa lei meio que perdeu o efeito. Ou seja, o que o Pacheco queria era uma lei para empichar o Bolsonaro. Eles começaram esse processo em 2022. Então a expectativa deles era, se o Bolsonaro ganhasse em 2022, eles teriam uma lei para empichar o Bolsonaro no segundo mandato do Bolsonaro, entendeu a parada? Só que como o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022, meio que a lei ficou para lá e ninguém se mexeu nisso daí, né? Então vamos dar uma olhada nessa lei para ver se ela resolve os problemas de parte a parte. E eu já adianto para vocês, essa lei facilita impeachment contra presidente da República, tá? Ou seja, eu não sei mais se o pessoal da esquerda estaria tão favorável a isso agora, porque, né, quando o presidente é de direita, eles querem mesmo impeachment, não sei o que lá. Mas quando o presidente é de esquerda, não sei, né, se eles querem, né? Então vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. Ó. Veja, esse é o projeto original, tá? A lei original. Ela já teve um monte de emendas
mas ainda não foi feito o relatório legislativo, tá? Ainda tem que fazer ainda o relatório legislativo, que vai consolidar essas alterações todas. Então eu vou traçar com vocês aqui uma visão da lei original, para a gente entender o que muda na história toda, tá? E, bom, essa aqui é a lei original. Você vai ver que elas são parecidas, tá? Eles não mudaram, assim, tanta coisa. A estrutura é basicamente a mesma, embora seja uma lei, como é que eu vou dizer, mais moderna. Ela está com uma estrutura mais adequada atualmente, né? Lembra que aqui você tem o artigo a lei de impeachment, tem essa estrutura aqui que não é muito comum hoje em dia. Artigo 5º, são crimes de responsabilidade contra a existência da União. O que é aqui? 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é a linha, isso aqui é parágrafo, né? Não se usa mais isso, né? Mas na lei antiga tá assim, né? Então agora eles botaram uma forma mais moderna e coisa e tal. Bom, o início não tem nenhuma grande mudança, né? Aí começa aqui, ó, a coisa que começa é os crimes de responsabilidade. Quais são os crimes de responsabilidade? Então ele começa aqui, ó, com crimes contra a existência da União e soberania nacional. Isso aqui está de acordo com isso aqui, ó. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União, né? Aí diz aqui, ó, entreter direto ou indiretamente inteligência com o governo estrangeiro, provocando a fazer guerra e pipipi, popopó. Tá aqui, ó, negociar com o governo ou grupo estrangeiro, ou seja, agente para provocar guerra. Ou seja, tá repetindo mais ou menos as mesmas coisas que vem aqui da coisa, né? Só que aí, ó, uma coisa engraçada, que fala aqui, ó, qual o ponto aqui, ó? A lei de impeachment do Bolsonaro aqui, ó. Dos crimes de responsabilidade contra o exercício de direitos e garantias fundamentais. Tem aqui também, isso é mais para frente aqui, ó. Aqui, ó. Dos crimes contra o exercício de direitos políticos individuais e sociais, né? Aí fala aqui, ó, olha só. Deixar de adotar medidas necessárias para proteger a vida e a saúde da população em situações de calamidade. O pessoal queria que tem que fazer impeachment do Bolsonaro, é a lei de impeachment do Bolsonaro. Atentar contra a liberdade, não sei o que lá. Mas, de novo, isso aqui não quer dizer muita coisa. Ah, não, tem outras aqui, ó. Praticar ou induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de origem, de raça, cor, gênero, etnia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque o Bolsonaro dizia que era, né, que a filha dele foi afraquejada, que não aceitaria um filho homossexual, falava umas coisas, umas besteiras dessas, que é uma besteira que a maior parte da população brasileira pensa a mesma coisa, né, mas que agora é crime falar, não pode falar porque, né, é crime, né? Então, tá dizendo aqui, de novo, é a lei do impeachment do Bolsonaro. Mas sabe o que serve isso daqui no final das contas? Não serve para nada. Porque no final das contas o crime de impeachment é um crime, em última análise, político. Ou seja, se tiver um ambiente político para prosperar o impeachment vai prosperar, não interessa se teve crime, se não teve crime, a verdade é essa, faz muito pouca diferença. Por outro lado, se não tiver clima político para isso, e foi o caso com o Nhonho, por que o Nhonho não botou o impeachment para rodar, o Rodrigo Maia? Porque ele sabia que não ia passar, e se não passasse ia ficar mais feio ainda para ele, entendeu? Então, a verdade é que é besteira isso daí, né? Ele coloca aqui as coisas que, ó, embaraçar o livre exercício de direitos políticos do processo eleitoral à posse dos eleitos. Não pode criticar a urna eletrônica, né? Enfim, mas de novo, isso aqui não quer dizer nada, porque só prospera se o Congresso for adiante, né? Então tá aqui. Aí tem outros crimes aqui, aí segue mais ou menos a lei aqui. O curioso é, se você olhar aqui, crimes contra a lei orçamentária. Se você pegar o crime que eles pegaram da Dilma aqui, eles tiraram da Dilma. É muito engraçado aqui, ó. Tá aqui, ó. O crime da Dilma foi esse daqui, ó. Infringir patentemente de qualquer forma dispositivo da lei orçamentária. E agora não tem mais esse aqui, ó. Fala que não repassar exercício no prazo legal, descumprir deliberadamente ou reiteradamente a legislação orçamentária de responsabilidade fiscal e não sei o que lá. Eles mudaram a parada, porque não, se fosse a Dilma, não pode fazer o impeachment, tem que ser o impeachment, é a lei do impeachment do Bolsonaro, não é a lei do impeachment da Dilma não, né? Mas enfim, muito engraçado isso, porque de novo, não faz diferença. A Dilma foi empichada não só porque ela fez coisa errada, tá? Mas o Lula fez coisa errada também. A questão é que no caso da Dilma havia ambiente para se fazer o impeachment, ambiente político para fazer o impeachment. Isso não havia no governo Bolsonaro e não há nesse momento no governo Lula, então não adianta. O Lula já cometeu um monte de crime igual o da Dilma cometeu, mas não tem clima político para passar, então vida dura, né? Aí coloca aqui, fala sobre crimes de responsabilidade dos comandantes e não sei o que lá, e coloca os crimes de responsabilidade dos magistrados também. Ah, isso é outra coisa. Eles botam crimes de responsabilidade de magistrados que não são só do STF, mas também de qualquer juiz. Porque eles já estão vendo a possibilidade de aplicar isso daqui para outros juízes.
O Moro, não pode, Moro, você acusou o Lula de ser ladrão, não pode acusar o Lula de ser ladrão, né? Ou seja, tinha isso aqui também, né? Aqui, ó, exercer atividade político-partidária, coisa e tal. Então, algumas coisas que eles colocam aqui é até interessante, porque foram coisas que o próprio Gilmar Mendes ressaltou na decisão dele, que, por exemplo, aquela questão de decisão, você não pode ter crime de hermenêutica, né? E aqui não tem, eles fizeram isso também, eles tiraram o crime de hermenêutica aqui, né? Mas eles colocaram um monte de hipóteses aqui, ó, exercer atividade político-partidária ou manifestar opiniões dessa natureza. Manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processos e procedimentos pendentes de julgamento. Pô, meu amigo, dá pra fazer impeachment de metade do STF com isso daqui. Só esse item aqui tá aqui, ó. Artigo 14, inciso 3. Pronto, o Gilmar Mendes, dia sim, dia também, ele tá emitindo opinião sobre o processo que pode cair lá na mão dele, lá no STF. Então, assim, essa lei aqui tá ótima pra gente, nesse ponto aqui, né? Além disso, ele coloca aqui toda a parte de... Aí tem outros crimes aqui, eu não vou entrar em tudo, porque se eu entrar em tudo também, a gente vai ficar 2 horas aqui analisando a lei, né? O ponto importante que ele coloca é justamente aqui, ó, que ele define o processo e julgamento direitinho, como é que é a denúncia, como é que é a autorização para abertura do processo, ou seja, o processo de impeachment tem sempre essas 4 etapas. A denúncia, que é o momento em que alguém faz denuncia, né, o político pelo crime de responsabilidade, ou o juiz do STF, ou qualquer coisa que seja. Aí existe a autorização para abertura do processo, e depois a instrução e defesa, e finalmente o julgamento. São as 4 etapas do processo que ele define aqui. E daí ele explica aqui, ó, quem é a competência, né? O processo e julgamento dos crimes de responsabilidade compete ao Senado Federal, no caso de crimes do presidente da República e coisa e tal. Ou seja, no caso do presidente da República não muda nada aqui não, tá? Continua competindo ao Senado Federal. Só que, tá aqui, ó, ministro do Supremo Tribunal Federal, continua sendo o Senado, ou seja, segue a Constituição atual, né? Aí coloca outras possibilidades de crimes de coisa aqui. Aí a denúncia. São legitimados para oferecer denúncia para o crime de responsabilidade. Isso aqui é um ponto importante. A lei escrita pelo Lewandowski, permite que partidos políticos com representação no Poder Legislativo, a Ordem dos Advogados do Brasil, entidade de classe, organização sindical, de âmbito nacional ou estadual, conforme a autoridade anunciada em funcionamento há pelo menos 1 ano, sempre mediante autorização específica de seus órgãos deliberativos. Aí, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que eles pegaram um meio termo entre o que é hoje, que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, e botaram aqui algumas classes de pessoas. Repara que o item 2 aqui, ó, diz, ó, aos cidadãos, mediante petição que preenche os requisitos de iniciativa de legislativa popular, no âmbito federal, estadual ou distrital, conforme o caso. Isso daqui não é o que tem hoje, tá? Existe hoje a possibilidade de você, como cidadão, fazer uma iniciativa legislativa popular. Você criar uma lei. Você tem que ter não sei quantas assinaturas, de não sei quantas pessoas, eu não sei o que lá, você tem que fazer um referendo em não sei quantos estados do Brasil. Tem um critério lá. Então, ou seja, não poderia mais qualquer pessoa fazer a denúncia de pedindo impeachment do presidente da República ou do ministro do STF. Repara que dá um meio termo. O Gilmar Mendes diz que era só a PGR que poderia oferecer denúncia. A lei atual diz que qualquer um pode apresentar denúncia. Essa lei aqui, ela bota um meio termo. Partido político com representação no Poder Legislativo, a Ordem de Advogados do Brasil, entidades de classe e organização sindical e não sei o que lá, ou seja, e o cidadão poderia, no mesmo critério de iniciativa legislativa, acho que é 4 milhões de assinaturas que tem que obter para você botar uma lei, e aí essa lei, se você conseguiu 4 milhões de assinaturas, tem um monte de critério, tá? Essa lei tem que ser apreciada pela Câmara, ela entra no processo legislativo da Câmara para ser avaliado como uma lei de iniciativa popular, né? Aí você poderia também pedir isso daí. Então, assim, eles fizeram um meio termo que não é qualquer cidadão como é hoje, mas também não é só o PGR. Isso daqui me parece bastante razoável. Isso aqui, entendeu? Isso resolve uma parte séria do problema. E fica estranho do STF criticar, porque foi o próprio STF que fez, foi o Lewandowski que fez essa lei aqui, né? Aí depois o resto segue mais ou menos o processo que já é hoje, coisa e tal. E a denúncia será apreciada preliminarmente na casa do presidente da Casa Legislativa. Ele tem um prazo de 30 dias. Isso aqui é uma coisa curiosa. Ele fala que hoje você não tem prazo, né? O que acontece com a maior parte das denúncias e pedidos de impeachment, o presidente da Câmara senta em cima delas e não faz nada. Aqui ele dá um prazo de 30 dias. Se em 30 dias
o presidente da Câmara ou do Senado, conforme o caso, não der andamento à coisa de impeachment, é considerado que foi indeferido o arquivamento da denúncia por não preencher os requisitos formais ou submissão da denúncia à deliberação da mesa. O silêncio do presidente após o prazo será considerado indeferimento tácito, com consequente arquivamento da denúncia. Só que, se houver o arquivamento da denúncia, cabe recurso para o plenário, né? Que na verdade foi assim que foi o impeachment da Dilma. O Eduardo Cunha disse, não, indefiro o pedido de impeachment da Dilma. Aí o pessoal no plenário falou, não, peraí, queremos fazer um recurso. Aí vota no Senado, vota no plenário, deu mais do que 1/3 da casa. Então, ou seja, isso daqui é uma maneira do presidente da casa não poder mais segurar o processo de impeachment. Isso daqui ajudaria a gente, porque hoje tem um monte de processo de impeachment lá no Senado Federal e o Alcolumbre sentou em cima deles e não faz nada. Se o Alcolumbre recusar um desses processos de impeachment, você pode fazer, hoje você pode fazer isso, pode fazer o recurso e votar na Câmara e botar o processo de impeachment para rodar, mas ele não faz nada, ele fica quieto, ele senta em cima e não faz nada. Né? E como ele é gordinho, ele senta em cima, estraga o papel ali, né? E pô, ele não faz nada com a coisa, né? Então, o ponto é esse. Essa coisa aqui, na verdade, repara, ela dificulta você fazer denúncia. Porque agora não é mais qualquer pessoa que pode fazer denúncia. Um deputado não pode fazer denúncia, teria que ser um partido político. Mas uma vez que foi feita a denúncia, o processo aí, meu amigo, não tem mais como parar, não. E repara que tem um monte de gente aqui, ó, entidade de classe, organização sindical no âmbito nacional e estadual. Enfim, tem essa coisa que começa a ter um monte de gente que pode fazer também essa denúncia, né? Você pode falar que a entidade sindical é tudo de esquerda, mas não é não, tem entidade sindical de direita também, né? É muito menos, é verdade. Mas tem, tá? Principalmente sindicato patronal, né? Enfim, aí segue aqui o processo todo, ou seja, na verdade, você seguir agora essa lei faz todo o sentido do mundo. Por que essa lei parou? Essa lei parou porque o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022. Essa lei aqui é o que eles queriam fazer, é a lei do impeachment do Bolsonaro. Só que como o Bolsonaro perdeu a eleição de 2022, eles não precisavam mais dessa lei, por isso que ela parou. Agora está começando a andar de novo. E talvez seja uma boa alternativa. Inclusive o pessoal da esquerda está querendo, sabe por que eles estão querendo? Porque eles já estão vendo que vão perder a eleição do ano que vem, que o Flávio Bolsonaro vai ganhar para presidente, e eles já querem ter essa coisa aqui para poder fazer impeachment do Flávio Bolsonaro, se for o caso, né, no governo seguinte. Então, olha só, eu acho que pode ser uma alternativa, tá? Ah, mas está falando aqui de questão de saúde, não sei o que lá mas meio que adiantou alguma coisa não ter na lei anterior? Não adiantou nada, né? Eles fizeram as barbaridades tudo do mesmo jeito, né? E como eu falo para vocês, a decisão aqui no final das contas é política, então meio que os crimes em espécie aqui meio que não fazem diferença nesse caso. Acho uma boa solução e eu acho que vai andar essa coisa, tá? Acho que vai andar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.